Irmãos, hoje estamos começando uma série de mensagens chamada Discipulados por Jesus, e hoje é conhecendo aquele que nos discipula. E esse talvez seja um dos temas mais importantes para nós como igreja aprendermos. Porque quando nós falamos de sermos discipulados pelo Cristo, por Jesus Cristo, nós estamos falando daquilo que Ele nos convidou os discípulos a propagar. Como nós vamos refletir essa noite em Mateus capítulo 28. Vai comigo rapidamente em Mateus 28, vamos fazer a leitura do texto, vamos orar e depois vamos para a exposição do texto. Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20. Quero lembrar um momento que está acontecendo aqui. Jesus está ressurreto, Ele veio, morreu, seus discípulos viram Ele ser crucificado, as mulheres que eram mais corajosas que os homens naquele momento, não só naquele momento, mas na vida, até hoje ainda são mais corajosas, estavam lá pertinho de Jesus, viram morrer. E aí, diante desse cenário, elas vão ao terceiro dia para fazer os preparativos, e elas encontram, então, para ser mais exato, Maria Madalena encontra Jesus ressurreto e vem com a notícia de que ele agora vive. Então, esse Jesus ressurreto, que foi visto morto e agora visto vivo, segundo Mateus 28, em um momento final, ele dá instruções aos seus discípulos. E as instruções são essas, Mateus 28, 18, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, possa continuar a falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, possa continuar a nos confrontar, a nos tratar, a nos transformar. Deus, fala com a gente. Continua falando com a gente. Fala com a gente no culto, fala com a gente nas nossas casas. Fala, ó Deus, de forma poderosa, para que cada dia mais a realidade desse Deus se torne notória nas nossas igrejas e nas nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. É muito interessante ver Jesus convidando os seus discípulos a fazerem outros discípulos. E é interessante que nesse processo, quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o discípulo, ele tem por natureza, a palavra discípulo, ela traz a ideia de um aprendiz, aquele que está à procura do aprendizado, do conhecimento, do conteúdo. E é interessante que Jesus manda os seus discípulos ir pelo mundo fazendo discípulos, e não ensinando aquilo ou sobre eles mesmos, não trazendo seguidores de Pedro, seguidores de Paulo, seguidores de João, mas que esses discípulos, com uma missão específica, deveriam ir ao mundo ensinando e anunciando aquilo que o Cristo tinha ensinado para eles. Logo, os discípulos de Jesus, eles têm algo diferente nesse processo. Eles não estão ali academicamente se formando, se preparando para que eles sejam rabinos, mestres de outros, mas o contrário. Eles estão ali se alimentando, aprendendo, crescendo, para ensinar sobre o seu próprio mestre, transmitindo o conteúdo e o conhecimento do seu próprio Senhor, do seu próprio Rabi. Por isso que João, na sua primeira carta, ele vai dizer o que era desde o princípio, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram. É sobre isso que nós os anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Ou seja, quando nós falamos de um discipulado, sermos discipulados por Jesus, estamos falando em sermos discipulados por esse mesmo Cristo, que João viu, tocou, ouviu e viu. Estamos falando de um discipulado, ou seja, de uma caminhada após, de seguir, como ele próprio mesmo nos convida em Lucas 9, segui-lo, e nesse processo de segui-lo, conhecê-lo. E nesse processo de conhecê-lo, amá-lo, e nesse processo de amá-lo, vivermos o extraordinário em Deus e com Deus. Mas para que nós possamos entender bem o que foi mandado a esses discípulos, nós precisamos entender com muita clareza quem esse Jesus é. Porque podemos cair num grande erro, numa grande cilada, numa grande armadilha desse processo, que é transmitir a alguém que talvez nós mesmos não conheçamos, que nós mesmos ouvimos falar, que nós mesmos aprendemos que o certo a se fazer é isso ou aquilo, ou que nós mesmos podemos confundir achando que uma caminhada com Deus é você se tornar uma pessoa um pouco mais ética, um pouco mais justa, um pouco mais bem vestida, que fala de uma forma mais mansa. Podemos confundir uma caminhada com o Criador dos céus e da terra com um processo mecânico de rituais, que na verdade é um pouco o oposto daquilo que os evangelhos estão anunciando e gritando para a gente. Por isso, precisamos, com muita atenção, olhar para o que os evangelhos estão dizendo sobre esse Jesus. Você se perguntou, por que foi escrito esses evangelhos? Por que João, com a consciência de que nem toda a tinta e nem todo o papel do mundo seria suficiente para esvaziar, para definir ou para falar sobre esse Cristo, por que mesmo sabendo que seria insuficiente, esses homens cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, foram lá e colocaram no papel tudo aquilo que foi feito e dito, ou tudo aquilo que eles conseguiam lembrar daquilo? Um outro grande equívoco e perigo que corremos é acreditar que um relacionamento com Jesus, ele se limita àquilo que a igreja, o pastor ou a religião pode transmitir a você. Não podemos cair nesse erro. Ter acesso a Jesus vai ser algo muito além do que qualquer religião pode passar para você, do que qualquer pastor ou experiência que um pastor ou um líder religioso pode passar para você. Porque foi no acesso, no contato, na caminhada, no relacionamento, no discipulado com Jesus que homens fecharam a boca de leões, que foram jogados no fogo e o fogo não teve poder sobre a sua carne, que recusaram ser de alguma forma aliviados do sofrimento que estavam sentindo, porque almejavam, miravam em uma recompensa maior. Foram homens e mulheres que tiveram esse encontro que literalmente mudaram a história do mundo, chacoalharam o mundo com essa verdade que não poderia ser negada em hipótese alguma, pois era uma verdade clara e evidente para eles. Eles caminharam com Cristo. Sabe uma das coisas mais lindas que eu vejo no livro de Atos? É seguindo o texto que o pastor Fábio citou, um pouquinho antes, na verdade, é que os líderes religiosos estão questionando João e Pedro e João, e eles vão lá com certa ênfase, e eles falam com ênfase, eles estão encorajados, e aí vem uma frase assim: e reconheceram que eles eram seguidores do Cristo. É isso que nos define como discípulos. A quem estamos seguindo? A quem você está seguindo?
Quem é aquele que está à frente e guiando os seus passos e direcionando os seus passos? Essa talvez seja uma das melhores perguntas que poderíamos nos fazer. Mas para que isso seja algo de fato útil na nossa caminhada, eu queria te convidar a refletir agora o que os evangelhos estão falando sobre esse Jesus. Cada um deles. Que recados eles estão trazendo. Eu esqueci, pai, o nome do autor do livro Como Jesus se Tornou Rei. Mas tem um livro que fala exatamente isso. O título é Como Jesus se Tornou Rei. E nesse livro ele diz que cada evangelho está gritando, está com um tom de voz, um certo tom dizendo um pouco sobre esse Cristo e como esse Cristo se torna rei. E eu achei muito interessante porque é algo que eu realmente vejo e olho e contemplo nos evangelhos. Mas para que nós possamos seguir e sermos discípulos desse Jesus, eu queria te convidar, antes de qualquer coisa, ter convicção e clareza sobre o que a Bíblia diz sobre esse Jesus. E para isso eu vou pedir licença para os irmãos, para que possamos refletir sobre alguns textos bíblicos dos 4 evangelhos. Amém? Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus 1, 1. Que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pode parar aí. É muito interessante esse processo. É muito interessante ver Mateus fazendo questão de falar livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele vai dividir a genealogia de Cristo em 3 grandes genealogias. De Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico e do exílio babilônico até Jesus. É muito interessante quando você começa a observar que o livro de Mateus está afirmando, gritando, dizendo ao mundo que as promessas de Deus se cumprem. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim, olha. Gênesis 12. Quero lembrar o que acontece em Gênesis 11. Gênesis 11, a humanidade tenta afrontar Deus. Eles constroem a Torre de Babel, eles vão chegar até a altura de Deus e eles nunca serão espalhados pela terra. Então Deus desce, confunde as línguas e acontece aquela bagunça. No capítulo 12, Deus resolve ter um povo e escolhe um homem para que esse homem seja o representante de uma nação que viria a ser a nação do povo de Deus. E diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias, as nações da terra. Vai comigo em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Que diz o seguinte, pode ler o 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vai comigo no capítulo 22 do mesmo livro. No versículo 18, Deus fala mais uma vez, nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por que isso é importante? Nós temos 3 versículos de uma forma direta dizendo que de Abraão sairia uma bênção para todas as nações do mundo. Em Davi, nós temos a mesma característica, não das nações, bênçãos às nações do mundo, mas nós temos a mesma característica de alguém que viria da descendência de Davi, e que o seu reino não teria fim, e que
ele poderia reinar sobre tudo e todos. É o que Isaías vai dizer sobre a virgem, sobre o fruto da virgem. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É o capítulo que nós lemos de Mateus 28, versículo 18. Jesus manda os seus discípulos a quais nações? A todas as nações. Ele convida os seus discípulos a irem por todo o mundo, abençoando o mundo, com a verdade do Evangelho, com a verdade de uma caminhada com Cristo. Mateus grita para nós que há esperança em Cristo, porque as promessas se cumprem. Porque as promessas feitas a Abraão vão se cumprir em Jesus. As promessas feitas a Davi se cumprirão em Jesus. As promessas feitas a cada indivíduo do Velho Testamento, sobre remissão, sobre salvação, sobre transformação, sobre Deus e Yahvé andar entre nós, sobre ter um Deus sobre nós, sobre ter um pastor sobre nós, para que não sejamos como ovelhas que não têm pastor. Todas essas promessas em Mateus são de uma forma clara e evidente ditas, se cumpriram, se cumpriram. Ele falou isso para que se cumprissem as Escrituras. Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, para se cumprir isso que tinha sido dito pelos profetas. E essa, meus irmãos, é uma das grandes características do povo de Deus na história. Nós somos os homens e mulheres que, ao caminhar com Cristo, sabemos que nele temos sempre o sim, que nele temos o cumprimento das profecias, que nele temos um Deus que não é homem para mentir, um Deus que não está com suas mãos mirradas, mas estendidas sobre o seu povo, um Deus, como foi lido no texto, que coloca sua mão para que o povo de Deus seja uma bênção aonde ele esteja. Um povo aonde o povo de Deus, um Deus aonde o povo de Deus, ao se relacionar com esse Deus, pode caminhar com clareza a quem está seguindo. O seu relacionamento com Deus te traz esperança? O seu relacionamento com Deus diz lá ao fundo do seu coração, por mais tenebroso que pareça o cenário, que nele você tem descanso, como Mateus 11 vai trazer, que nele você tem paz, que nele você tem de fato alguém que você pode contar e confiar. Que nós não precisamos mais confiar na força dos nossos braços, que nós não precisamos mais confiar na capacidade intelectual de dizer, isso aqui vai ser o ideal para conseguirmos conquistar o que queremos. Que pelo contrário, as cartas nos convidam a colocar diante de Deus aquilo que queremos conquistar, porque se Deus assim o quiser, faremos. As esperanças que o Evangelho de Mateus nos oferece, são esperanças lindas. Vão comigo em Mateus capítulo 11. Versículo 28, que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Sabe o que isso me lembra, irmãos? É que muitas vezes na nossa caminhada, nós esquecemos que quando as promessas se cumprem, isso precisa gerar nos nossos corações esperança. Um dia eu estava trabalhando no Marcos Freitas, na escola da minha família, e eu estava com um pastor e com uma mulher de um outro pastor. E esse pastor estava dizendo que
Ele estava, de alguma forma, reclamando um pouco da vida, ele estava dizendo que a vida não estava fácil, que as lutas estavam muito grandes. E aí ele teve a infelicidade de dizer o seguinte: pastor, o fardo está muito pesado. E essa mulher de pastor, que eu não vou citar o nome, ela olhou imediatamente para ele e falou assim: é porque o senhor está carregando um fardo que não é seu, porque o fardo de Jesus é leve. E ele manda o senhor entregar a ele os fardos. E eu tomei um susto, né, porque eu não esperava, ela estava só ouvindo, do nada ela falou isso, e eu fiquei meio desnorteado, o pastor ficou meio desnorteado, todo mundo ficou meio desnorteado, só ela que não. E aí eu olhei e falei assim: não é que ela está certa? Pastor, faz sentido. Porque o que temos de Jesus em Mateus é: não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus capítulo 6. Vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Mateus 11. Bem-aventurados serão vós quando falarem todo tipo de mentira, de calúnia sobre vós. Alegrai-vos, regozijai-vos nesse dia, porque grande é o vosso galardão, porque assim fizeram com os profetas e mestres antes de vós. Mateus capítulo 5. É algum tipo de injeção de ânimo, de coragem, de convicção, de que as promessas se cumprem, por isso nós temos esperança nas promessas, por isso podemos esperar, por isso podemos confiar, por isso podemos descansar e saber que temos um Deus, que temos um Jesus, que temos um Mestre, que de fato é poderoso para tirar dos nossos corações toda angústia, tirar dos nossos ombros todo fardo, tirar do nosso dia a dia a pressão que nos esmaga. Porque segundo o que ele diz a João, e João estava vivendo um tempo muito difícil em Apocalipse, ele tem nas mãos a chave. E as portas que ele abre, ninguém pode fechar. E as portas que ele fecha, ninguém pode abrir. É um Deus que dá alívio ao seu povo. E aí nós caímos então em Lucas. E vamos aprender uma outra grande realidade sobre esse Deus em Lucas. A realidade de um Deus justo. De um Cristo que te convida a segui-lo à justiça, a um processo onde você caminha com um Deus completamente justo, que ama a justiça. O que para nós brasileiros é um grande desafio, você sabia disso? Sabia que para o brasileiro é um desafio ser justo? Nós temos culturalmente a ideia de que o jeitinho é a forma correta de se caminhar. De que se eu puder fazer alguma coisa para não ter que pagar ou não ter que me dedicar, para que eu não tenha que, onde eu posso privar alguma coisa, me privar de alguma coisa. Mas olha que interessante, vai comigo, por favor, em Lucas, capítulo 4, se eu não me engano. Versículo 16, que diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É muito interessante essa lógica, essa ideia do ano aceitável do Senhor. É muito interessante, é o ano do jubileu. É o ano onde, na sua palavra, Deus convida o povo de Deus, em Levíticos 25, se eu não me engano, a olhar para a realidade da justiça social daquele povo. Ele está dizendo o seguinte: olha, a cada 50 anos, tudo volta a ser do seu primeiro proprietário. Como assim? É o seguinte, eu tenho uma casa,
Eu tenho uma casa, eu recebi uma casa de herança da minha família. Eu posso pegar e vender essa casa. Mas daqui a 50 anos, esta casa que foi vendida volta a pertencer à minha família. E é muito interessante isso, porque historicamente não tem relatos que o povo de Deus viveu isso. Não existe relatos que o povo de Deus obedeceu à lei do ano do jubileu. Mas a lógica é muito interessante. A lógica é o seguinte: se eu tive um pai louco, devasso, um pai que gasta tudo que tem, eu não vou morrer sem onde dormir. Porque a casa do meu pai, que ele vendeu para queimar nos seus prazeres, daqui a 50 anos volta a ser minha e volta para a minha descendência. Conversando com um empresário, amigo meu, ele falou que até hoje isso é praticado em Nova York. Ele falou assim: Tiago, 1/3 de Nova York são dos judeus. E lá tem um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu falei: ele não é crente. Ele falou assim: eu nunca vi isso em lugar nenhum no mundo. Eu falei: o que você viu? Ele falou: lá você não compra um apartamento, por exemplo, quando é de judeu. Lá, quando é de judeu, você vai lá e você compra o direito de usar ele por tanto tempo. Porque a cada 100 anos, isso volta a ser do judeu. E eu falei: gente, os caras entenderam a lógica do negócio e ganham dinheiro eternamente. Mas qual é o princípio do jubileu? O princípio do jubileu é que nunca haja entre o povo de Deus pessoas carentes. É que nunca haja entre o povo de Deus pessoas que estão sendo oprimidas pelo seu próprio povo. Por isso que em Levíticos 25, depois do jubileu, ele começa a falar: olha, você não vai emprestar para o seu irmão e vai cobrar juros. Olha, você não vai oprimir o estrangeiro. Olha, você não vai... A preocupação aqui, tanto de Isaías 61, como nós lemos, Jesus lendo aqui, é que aqueles que, de alguma forma, não vivem esse jubileu, não vivem esse princípio de justiça, eles receberiam algum tipo de castigo sobre. E é muito interessante Jesus pegar essa promessa e falar assim: hoje se cumpre isso que acabou de ser dito. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Deixa eu contar um segredo para você. Ou você é um dos pobres, ou você é um dos cativos, ou você é um dos cegos, ou você é um dos oprimidos, porque ele veio justamente para te libertar, para viver a justiça de Deus, em dar salvação àqueles que não poderiam ser salvos, em trazer a justiça de Deus e sofrer a justiça de Deus de uma forma clara e evidente. Olha o que acontece em Lucas, capítulo 13. Olha como esse detalhe da justiça de Jesus está evidente no livro de Lucas. Talvez um pouco mais evidente que nos outros. Lucas 13, 10, olha o que diz: ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse às multidões: 6 dias há em que deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Olha a resposta de Jesus. Que às vezes a gente tem a ideia de Jesus é só um cordeirinho, né, manso. Mas olha a resposta de Jesus. Disse-lhe, porém, Jesus: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos?
Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você sabia que você é convidado a seguir um Cristo que não só preza pela justiça, mas impõe a justiça? Que não aceita que nós venhamos a nos maquiar com a religiosidade para cometer injustiças? Que não importa para ele quanto tempo você está na igreja, que se você olha e você comete ou age ou lida com o outro de uma forma a humilhá-lo, a desprezá-lo, a se achar melhor que ele, ou se achar mais santo que ele, esse Jesus, ele não se alegra com esse processo? Que ele não fica com esse coração orgulhoso. Nossa, olha que filho crente que eu tenho, que olha para os outros e julga os outros mais pecadores do que ele. Que não é esse o sentimento, pelo contrário, que o sentimento é quase oposto a esse, que é, você ainda não entendeu a lógica do negócio. Todos que se aproximam de Jesus estão sobrecarregados. Todos que se aproximam de Jesus estão encurvados. Todos que se aproximam de Jesus estão fragilizados e rendidos aos seus pecados. Uma ideia diferente dessa seria loucura. Seria perto, muito perto, de você ignorar quem Jesus é. Mas, pastor, por que nós estamos falando tanto sobre esse Jesus que os evangelhos apresentam? Porque é ele que seguimos. É ele que Pôncio Pilatos vira em João 19 e pergunta: de onde és tu? De onde você veio? É ele que os apóstolos questionam: quem é este que as ondas e os mares lhe obedecem? É ele que, quando você olha para Lucas 4, o que nós acabamos de ler, entra uma confusão na cabeça deles, porque ele fala assim: de onde está vindo essa sabedoria, esse entendimento? Quando você vai em Marcos 6, da onde procede essa sabedoria? Da onde vem a capacidade de fazer milagres? Se José é o pai dele, se Maria é a mãe, se os irmãos são Tiago, Judas e José, da onde vem isso tudo? Esse questionamento, irmãos, é um questionamento que os evangelhos fazem questão de gritar para a gente. Quem é este? Quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros que o Senhor é um profeta que veio do passado. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Em um pequeno momento de glória, Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem curto, que alguns versículos depois, ele é chamado de Satanás e para trás de mim. Mas olha que interessante. Essa pergunta ecoa pelos versículos do Novo Testamento. Quem é este? De onde ele é? De onde vem? E será que, com perguntas tão sérias e tão profundas, podemos nos dar ao luxo de ignorá-las? De onde é esse Jesus que nós dizemos que seguimos? Abram suas Bíblias agora no Evangelho de João. Não é interessante? O Evangelho de João está praticamente terminando, fazendo uma pergunta que ele mesmo responde no seu primeiro capítulo. Vou ler para vocês Pilatos perguntando e vou ler para vocês João respondendo no seu primeiro capítulo. João 19. Versículo 9. E tornando a entrar no Petrório, perguntou a Jesus: de onde és tu?
Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tens. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. É muito interessante ver que no início Pôncio Pilatos estava meio que ignorando Jesus, mas chegou um momento que ele começa a entrar em crise, porque ele não consegue entender quem é esse Jesus. Que homem é esse que lida com a morte e é de um reino que os seus súditos hoje não lutam por ele, porque se fosse esse o reino dele, os seus súditos lutariam. Quem é esse? De onde ele vem? E João responde no seu primeiro capítulo do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. De onde ele é? Bom, ele estava com ele, ele era o próprio Deus, e ele estava com Deus. Já o Evangelho de João vai gastar uma energia enorme mostrando o princípio das promessas. Lembra quando Abraão vai entregar Isaac e ele diz, Isaac está andando com ele, eu imagino aquela cena, quero que você imagine comigo, Isaac subindo a montanha com o pai, e ele fala assim: pai, ele pode falar: meu filho, a gente está indo fazer um sacrifício. Ele: isso aí, meu filho, Deus pediu um sacrifício. Eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo até aqui a faca, eu só não estou vendo o sacrifício. O que Abraão fala para Isaac naquele momento? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E chega lá em cima, e o cordeiro era Isaac, né? E quando Abraão vai matar o seu filho, diz o texto que uma voz do céu grita e diz que para Abraão não ferir o seu filho. Essa palavra, Deus proverá para si o cordeiro. João Batista nos recapitula aqui algo muito lindo. Versículo, capítulo 1. Versículo 29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante você ver a Bíblia. Chega a dar até um certo arrepio às vezes, como que ela consegue estar numa perfeita sintonia. Como que os personagens conseguem, mesmo sem se comunicar, olhar e ver aquilo que Deus estava fazendo. É impressionante como que João, ele vai atrelar, vai trazer a ideia de que Jesus é o próprio Deus, e ele se apresenta como o Cordeiro, ele se apresenta como aquele que cumpre a vontade do Pai, ele se apresenta como aquele que tem prioridade em obedecer ao Pai. Então, o Jesus que nós seguimos, ele tem uma característica, e ele nos convida a uma característica muito interessante. Ele obedece o Pai. Em João 14 ele vai dizer: vocês serão os meus amigos, se vocês fizerdes o que eu vos mando fazer. E por que ele está falando isso? Por que ele está ensinando isso? Porque ele mesmo faz questão de dizer em João 4, que a sua comida é fazer a vontade daquele que lhe enviou. Ele mesmo vai dizer que ele não faz a sua própria vontade em João 8, mas ele faz a vontade do Pai que o enviou. Ele vai dizer em João 8 também que ele honra o Pai. Ele não está endemoniado, porque ele faz exatamente aquilo que o Pai pede para ele fazer. Então é muito interessante a gente observar que quando a gente olha para o Evangelho de João, nós estamos vendo o Evangelho gritar para a gente: eu sou obediente ao Pai.
Em João 17 ele vai dizer para Deus: Pai, eu cumpri a missão que o Senhor me deu para fazer. Eu fiz o que você me mandou fazer. É lindo ver Jesus com uma plena consciência de quem ele era. Capítulo 13 de João. Olha o que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. É impressionante como a consciência que Jesus tem de quem o Pai é e do que foi dado a ele, de onde ele veio, para onde ele vai, traz a Jesus a obrigatoriedade de obedecê-lo e servi-lo, o Pai. O Pai. Quando Pedro decepa a orelha de Malco em João 18, Jesus fala uma frase muito interessante. Ele fala assim: guarda a espada, Pedro. Eu não viveria aquilo que o Pai determinou para mim. Vamos ler comigo? João 18. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E por que isso é tão importante? Porque quando nós falamos de um discipulado com Jesus, nós podemos facilmente entender que, como estamos seguindo o autor da graça, porque em Moisés temos a lei, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, podemos com muita facilidade entender que esta graça que abunda, que superabunda, como Paulo diz em Romanos, essa graça, ela é suficiente para não precisar moldar a minha vida. Alguns chamariam ela de supergraça, uma graça suficiente para que eu seja salvo, eu seja aceito, que eu seja querido por Deus, que Deus é o meu amigão, e isso não iria influenciar a minha vida em nada. E é muito interessante ver João gritar algo diferente dessa ideia, de que mesmo ele sendo o justo Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele segue o que o Pai manda em todas as esferas da vida. É esse Senhor que seguimos, para que a ideia de graça não esteja vazia numa ideia de que a graça não muda aquele que recebe ela. Como se a graça fosse insuficiente para transformar os corações, deixando de ser corações rebeldes para corações transformados. É isso que ele está dizendo a Nicodemos em João 3. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Só nascer de novo, João. Nicodemos, só nascer de novo, Nicodemos. Só isso. É só deixar de ser quem você é. É só morrer. É muito interessante entender que o Jesus que nós somos convidados a segui-lo, ele não flerta com a desobediência. Pelo contrário, aqueles que estavam flertando, ele repreendeu duramente. Aqueles que caminhavam com ele eram convidados de uma forma quase que massiva. Vocês precisam obedecer. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês amam o Pai, vocês o obedecem. Olha o que diz João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Olha o que diz o 14, 15 agora. 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E muitas vezes eu vejo pessoas falando do Velho Testamento com o Novo, dizendo, não, a lei caducou, a lei foi cumprida, nós não temos mais lei. Óbvio que temos lei. Temos a nova lei, a lei da liberdade, a lei de Cristo. Ensinando-lhes a guardar tudo que eu vos mandei, o que Mateus 28 vai dizer. Ou seja, o que João está gritando para nós, que mesmo ele sendo filho de Deus, ele obedeceu a esse Deus. Ele convida o seu povo a ser obediente, convida esse povo que está seguindo ele a uma caminhada como a dele, de obedecê-lo, de segui-lo, de se render a essa realidade. Por outro lado, o último evangelho, o evangelho de Marcos, que eu quero citar com vocês. Nós temos uma passagem muito, muito, muito rica. E um certo tipo de economia nos textos. O evangelho de Marcos, talvez não, segundo os historiadores, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e talvez aquele com mais dificuldades para ser escrito. Por isso talvez ele seja o menor. Era muito caro você ter material para escrever. Então 90% do que Marcos fala já estão nos outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. Mas tem alguns pontos que me chamam muita atenção. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante, diz, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque o ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradou em alta voz e saiu dele. É muito interessante. No primeiro capítulo, você tem a narrativa de Marcos, você tem a narrativa de João Batista, o que as profecias falavam sobre João Batista. E depois você tem um Jesus que chega e os demônios sabem melhor de quem ele é do que todos estão ali à volta. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Bem sei que tu és o Santo de Deus, ou o ungido de Deus, ou aquele que veio trazer literalmente Deus para a terra. Sabe, é muito interessante quando a gente começa a estudar os nomes de Jesus, ou os títulos de Jesus, e você vê que o nome Cristo, que nós chamamos quase que popularmente, Jesus Cristo, tem a ideia, traz em si a ideia de Messias, ou a ideia de ungido, a ideia de que ele é aquele que recebeu o Espírito do Pai, para transmitir, para anunciar, para fazer toda a diferença. E agora lê comigo, por favor, o versículo 40 em diante. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Pode parar. Como que Jesus estava? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Não é algo interessante que aquele que os demônios tremem, como o Tiago disse, diante dele, que se jogam diante dele, aquele que pode fechar e abrir qualquer porta,
Ele olha para um indivíduo deformado pela doença, toca nele, porque ele sente compaixão dele. Não é interessante você saber que eu e você seguimos um Deus, um Senhor, um Rabi, um mestre, que mesmo tendo tudo ao seu dispor, ele olha para a sua criação e se compadece dela? É a este que seguimos. É aquele que não está preocupado de se tornar impuro porque tocou no leproso. Porque ele sabe como ele próprio representa o altar, tudo que ele toca se torna santo e puro. É o que ele diz a Pedro, lá em Atos 10, quando ele estende a tenda e fala assim: Pedro, mata e come, cheio de animais impuros. E Pedro fala: Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro. Ele vai dizer: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Na cultura e na história judaica, se você tocasse um leproso, você ficava 7 dias imundo. E você teria ainda que passar por uma checagem para saber se você não ficou leproso também. Então o leproso se aproxima de Jesus e falou assim: se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me purificar. E sabe o que é mais interessante? Jesus não olha para esse ser apodrecido pela doença e diz: tá bom, fica limpo. Não, ele toca esse homem primeiro. É um Jesus que toca que você segue, que eu sigo. É um Jesus que encosta. Que a compaixão chega antes do dinheiro, dos seus achismos, das minhas soluções. Você conhece alguém assim? Que tem muitas opiniões para dar sobre por que o outro está naquela situação? Conhece alguém assim? Que vê a realidade do outro e só consegue criar justificativas para si mesmo por que ele está naquela situação e por que ele não deve ajudá-lo? Então, Marcos nos lembra algo muito lindo. Jesus sabe a realidade e o porquê desta realidade. Mas essa realidade e o porquê da realidade não o impede de socorrê-lo. Não impede de tocá-lo. Esse é o Jesus que nós seguimos. É esse que seguimos. Não é aqueles que estão gritando: abominação, vai queimar no fogo do inferno. Não é esse Jesus. Não é aquele que está tão cheio de Deus que não consegue olhar para o lado. Não são aqueles que pensam textos bíblicos para desenvolver uma literatura, uma ideia, uma forma de pensar ante o texto bíblico. Não são esses. É esse Jesus justo. É esse Jesus esperança. É esse Jesus obediência. É esse Jesus compaixão. Que os evangelhos, de certa forma, gritam numa mesma sintonia, dizendo a mesma coisa. Esse Jesus é o que é desde o princípio, que estava com Deus e é o próprio Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Deus desceu e amou, cuidou, curou, salvou aqueles que o odiavam, aqueles que o negaram, aqueles que o traíram, aqueles que de alguma forma o abandonaram. É esse Jesus. Que te convida e me convida a ir, portanto, fazendo discípulos de todas as nações. Discípulos dele. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a todos esses, de todas as nações do mundo, a obedecê-lo, a segui-lo, a amá-lo.
a viver uma vida inteira para Ele, já que as nossas vidas já não fazem sentido depois que encontramos esse Cristo. Já não faz sentido vivê-las da mesma forma que vivíamos. Você consegue imaginar Lázaro vivendo da mesma forma que viveu? Você consegue imaginar Pedro? Não se engane. Mesmo depois de conhecê-lo, podemos voltar, como Pedro voltou em João 21, à prática da pesca. Ele viu as curas, ele andou sobre as águas, ele viu o pão se multiplicar, ele viu o leproso ser curado, ele viu, ele foi no Monte de Transfiguração. Mas por algum motivo, nesse processo, talvez de autodecepção ou de crise existencial, ele volta a uma prática que ele foi convidado a abandonar. Por isso é tão importante estar seguindo o Cristo, estar trazendo à memória essas realidades, para que nós possamos continuamente estar atentos ao que Ele está fazendo, falando e seguindo, obedecendo e praticando tudo aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Curva suas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela traz a nós, ó Deus, direcionamento. Ela traz para nós, ó Deus, a essência, a plenitude do que o Senhor fala. Deus, só a Sua palavra seria suficiente, ó Deus. Só a Sua palavra é capaz, ó Deus, de quebrar corações endurecidos pelo pecado. Só a Tua palavra, ó Deus, é capaz de trazer luz a olhos cegos. Só a Tua palavra, ó Deus, é verdadeiramente libertadora. Só a Tua palavra é luz. Deus, que a Tua palavra seja capaz, cada dia mais, de nos convencer, de nos transformar. Pai, faz de nós seguidores Teus. Faz de nós, ó Deus, pessoas que não estão questionando quem Tu és, mas que sabem quem Tu és. Que desfrutam de uma caminhada com o Senhor, que desfrutam de uma caminhada sincera. Que são seguidores, ó Deus, discípulos de Jesus. Ó Deus de Israel, continua falando com a gente durante a semana. Continua, ó Deus, nos acordando para que possamos falar contigo de madrugada. Continua, ó Deus, nos dando sede e fome da Tua palavra. Ó Deus, sem a Tua presença, o que seríamos de nós? Continue de olhos fechados, cabeça baixa. Essa noite foi te apresentado um Jesus que me convidou, te convidou a segui-lo, a ser seguidor dele, de mais ninguém. Então essa noite eu quero te dar a oportunidade de você se render a uma vida pronta para segui-lo e mais ninguém. Uma vida onde você entregará os seus fardos pesados, nocivos, destrutivos e receberá alívio e descanso e pastagem. Uma vida onde as suas ansiedades são vencidas se forem entregues ao seu Senhor. Uma vida de liberdade, de verdadeira liberdade, porque conhecendo ela, a verdade ela te libertará. Tem alguém aqui essa noite que precisa se render a isso, a esse Jesus? Levante uma das suas mãos, por favor. Deus te abençoe.
Tem mais alguém essa noite que precisa se render a esse Cristo? Levante uma das suas mãos. Deus te abençoe. Meu Senhor Jesus, nós estamos aqui para te seguir, Senhor. Mais ninguém, mais nada. Nós estamos aqui, ó Deus, para sermos moldados por Ti, confrontados por Ti, tratados por Ti, curados, ó Deus, por Ti, limpos por Ti. Ó Deus, cura, liberta, transforma todos aqueles que se renderam essa noite a Ti. E que cada vez mais possamos caminhar com a clareza do que é andar seguindo Jesus. É em nome de Jesus que oramos, o nosso Senhor. Te agradecemos porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém e amém.